Definição do sistema de avaliação da aprendizagem online. Tal como o processo formativo à distância acontece da forma mais dinâmica e interativa, também a avaliação deve adquirir o mesmo formato. A avaliação não deve desprezar as particularidades individuais de cada formando, nem limitar-se ao alcance dos níveis de conhecimento pré-definidos. Trata-se de uma forma de trabalho colaborativo em que o formador deve promover a participação dos formandos e tirar partido dessa participação para o processo de avaliação. Esta frase resume de forma clara a forma como a avaliação à distância deve ocorrer. Tipos de avaliação à distância. Pode ser avaliação diagnóstica, formativa ou sumativa. A avaliação diagnóstica serve para medir ou avaliar o nível de conhecimentos dos formandos. Geralmente é usada no início da formação. O formador fica com a noção do nível de conhecimentos do grupo e assim consegue adaptar e nivelar a formação em função dos conhecimentos dos formandos. A avaliação formativa realiza-se ao longo da formação e tem a função de apoiar o formando na aprendizagem. Compete ao formador a observação e recolha de evidências no sentido de conseguir corrigir e esclarecer dúvidas e erros dos formandos. Visando a eficiência de um processo formativo, está centrada nos processos e nas atividades de formação. Tem como função regular e facilitar a aprendizagem, permitindo ao formador ajustar ou reorientar as estratégias pedagógicas. A avaliação sumativa geralmente surge no final da formação, funcionando como um balanço da aprendizagem. Visa determinar se os objetivos da formação foram atingidos, efetuando-se assim um juízo de valor que permitirá verificar e certificar. Acaba por ter a mesma importância na formação presencial como à distância. Além dos tipos de avaliação que referimos antes, temos ainda a avaliação confirmativa, que avalia se a formação ainda é um sucesso após um determinado período, por exemplo, um ano. A avaliação baseada em normas, que compara o desempenho de um formando com a média nacional ou com a média da escola. A avaliação com referência em critérios, que mede o desempenho dos formandos de acordo com um conjunto específico de critérios ou padrões de aprendizagem. Ou ainda a avaliação hipostativa, que mede a performance do formando em relação ao seu desempenho no passado, que permite assim comparar resultados atuais com passados. Técnicas de avaliação, que podem ser observação, inquirição e medição. Vendo e ouvindo, observamos as alterações de comportamento do formando, podendo registá-las na memória, por escrito ou de outra forma. Podem obter-se assim dados do domínio do saber. Algumas regras base para realizar uma observação eficaz. Nunca utilizar o improviso, preparar previamente os dados que pretende recolher, observar diretamente sem perturbar o formando, ser imparcial e objetivo, manter o bom senso e a prudência no tratamento dos dados recolhidos, ter em conta a natureza dos formandos, não valorizar os mais comunicativos em prejuízo dos mais reservados, criar instrumentos objetivos para não misturar factos concretos com simples opiniões subjetivas. Como instrumentos de apoio, podemos ter fichas de observação, listas de ocorrência ou até escalas de classificação. Por inquirição, podemos no fundo dizer que são perguntas que podem ser realizadas de forma oral e escrita. De forma oral, podemos elaborar previamente uma lista de perguntas objetivas e representativas dos conteúdos, avaliar o que o formando sabe e não pesquisar exaustivamente o que não sabe, fazer perguntas claras, curtas e utilizar uma linguagem adequada aos formandos. Nunca dar pistas para as respostas. As perguntas deverão ser distribuídas por todos os elementos do grupo, arbitrariamente, e assim obter feedback. A avaliação de perguntas por escrito pode ser através de inquéritos, com questionários, inventários, escala de atitudes, sociogramas, entre outros. Ou por testes, quer sejam de produção de resposta aberta ou resposta longa, testes de seleção, verdadeiro-falso, preenchimento, correspondência ou escolha múltipla. A técnica de medição consiste em medir determinadas performances de execução do formando. É indispensável para a avaliação das tarefas de execução prática. Assim, destina-se a recolher dados no domínio psicomotor,
tais como tempo de execução, quantidade de trabalho produzido ou respeito pelas medidas pré-determinadas, tolerâncias e normas. Estratégias de avaliação. Avaliação por pares, autoavaliação e heteroavaliação. A avaliação por pares é uma avaliação feita pelo E-formador, E-formandos, pares ou pequenos grupos. Os E-formandos em pares ou em pequeno grupo elaboram um relatório tendo por base uma tarefa exploratória de pesquisa. O E-formador apresenta o tema e lança questões, fornecendo documentos ou sites na internet para os E-formandos pesquisarem informação. Os E-formandos confrontam as suas opiniões e as mesmas com a informação disponibilizada pelo E-formador, de forma a chegarem a um consenso sobre os resultados a apresentar no relatório. Esse relatório pode ter o formato de um mapa de conceitos, um esquema, desenhos em papel ou um texto que devem ser fotografados ou disponibilizados em zona de trabalho comum. Com o auxílio de ferramentas de partilha de ficheiros, como o Google Drive ou o OneDrive da Microsoft, o E-formador partilha um ficheiro com os E-formandos. Neste documento partilhado, os E-formandos começam a trabalhar, utilizando ferramentas de videochamada como o Zoom ou o Skype, e assim vão elaborando o trabalho de discussão com supervisão do E-formador. É aqui que o E-formador faz a sua avaliação, através do rigor científico e lexical utilizado, pela utilização de fontes, ou seja, se os E-formandos recorrem a fontes muito diversificadas, se as referenciam de forma correta, através da clareza na apresentação, através da capacidade argumentativa na fase de apresentação do trabalho e de discussão, ou pela qualidade de trabalho de grupo, de uma forma generalizada. A autoavaliação é um processo de regulação. Dá de ser interno ao próprio sujeito, sendo também de metacognição, processo através do qual o próprio se consciencializa da sua atividade cognitiva. Autoavaliar-se é olhar crítica e conscientemente para o que se faz, enquanto se faz. Para desenvolver a capacidade de autoavaliar-se, o E-formando deverá ser capaz de fazer um balanço sobre o que fez e o que era esperado que fizesse, redefinir um conjunto de ações para se aproximar do que é esperado, construir uma narrativa fundamentada em que explicite o estado inicial, o percurso de aprendizagem e o presente. Ainda que seja um processo de autorregulação, a definição das ações não pode ser feita apenas pelo próprio E-formando, sendo necessário o feedback do E-formador e dos colegas, que devem orientar e aconselhar para que se ultrapassem dificuldades e se continue a aprendizagem. O E-formando passa do autocontrolo para um processo de metacognição. O E-formador tem um papel central, tendo a responsabilidade de criar contextos facilitadores para o desenvolvimento da autoavaliação, tornando o E-formando cada vez mais autónomo. Chama-se este processo de autoavaliação regulada, sendo a via primordial para regular as aprendizagens. Estratégias que os E-formadores podem utilizar para desenvolver este processo, tais como a abordagem positiva ao erro, questionar a explicitação de critérios de avaliação ou o recurso a instrumentos alternativos como os portfólios. Ao pensar sobre o que faz, o E-formando reflete acerca da razão pela qual o fez e do caminho que está a seguir, de modo a conseguir cumprir os critérios de avaliação estabelecidos, gerindo os seus projetos, progressos e estratégias. É de extrema importância que o E-formador tenha em consideração os dados de autoavaliação do E-formando, sendo este um complemento eficaz dos testes e da sua própria avaliação. Ao envolver os E-formandos nos processos de avaliação, o E-formador concede-lhes uma maior responsabilidade para encaminharem suas próprias aprendizagens, levando-os a desenvolver comportamentos de autorregulação e, concomitantemente, capacidades individuais como a reflexão crítica, a autonomia, a argumentação e a autoestima. Um E-formando que se autoavalia regularmente torna-se não só mais consciente e envolvido na aprendizagem, como também um cidadão mais responsável e interveniente. Ao contrário da autoavaliação, a heteroavaliação associa-se à apreciação feita pelo E-formador sobre o trabalho desenvolvido por um E-formando. No entanto, o conceito de heteroavaliação perde-se facilmente a esfera do desenvolvimento das aprendizagens, do esforço e do empenho que o E-formando demonstra durante o período letivo. Muitas vezes cinge-se erradamente ao cálculo da média dos resultados obtidos em situações de exame escrito, excluindo o progresso e a evolução positiva do E-formando no caminho das aprendizagens.
O balanço feito na avaliação formativa, tanto pelo E-formador como pelo E-formando, pode e deve habilitá-lo a desenvolver a sua própria capacidade crítica, tomando consciência das suas limitações e principalmente das suas vitórias. A avaliação limitava-se a um conceito mensurável, onde o instrumento mestre eram os testes escritos que permitiam o rigor e a isenção na ponderação final das aprendizagens dos E-formandos. Progressivamente, entendeu-se que os elementos em consideração para a avaliação deveriam ser diversificados, adaptados e focados nas competências e não só no saber-saber. A progressão deverá ser registada e comunicada pelo E-formador, que é também o mentor e o promotor da autoconsciencialização do E-formando sobre as aprendizagens adquiridas ou as que devem ser continuadas a trabalhar. Ferramentas de avaliação. Na avaliação da formação à distância, de acordo com alguns autores, devemos ter em consideração três aspectos. Primeiro, a presença cognitiva, que é a capacidade dos E-formandos construírem e confirmarem significados através da reflexão e do discurso numa comunidade crítica de inquirição. Presença social, capacidade dos E-formandos se projetarem social e emocionalmente enquanto pessoas reais, através dos meios de comunicação utilizados. Presença de ensino, desenho, a facilitação e a orientação de processos cognitivos e sociais no sentido de alcançar resultados de aprendizagem. A formação online não pode ser pensada apenas como uma questão de tecnologias e de meios de comunicação mais sofisticados. Tal concepção constitui um erro de perspectiva, acabando por desperdiçar o elemento que revolucionou as práticas e as metodologias da educação, o grupo de aprendizagem. Salas de chat ou videoconferência permitem o planeamento de discussão de temas, esclarecimento de dúvidas, coordenação e distribuição de tarefas, ou apenas um espaço de sociabilização. Pode ainda contribuir para o melhor conhecimento do perfil de cada E-formando. Permitem ao E-formador a observação do discurso dos E-formandos, auxiliando a construir o seu perfil. A coerência do discurso, a espontaneidade, a formalidade ou informalidade com que se expressa não são fáceis de imitar, pelo menos por muito tempo, o que permite a que o E-formador faça uma avaliação correta. O comportamento, o vocabulário e os conceitos revelados pelo utilizador são uma espécie de impressão digital de cada indivíduo, fácil de verificar. Muitos dos sistemas de chat permitem a gravação das conversas em ficheiros que depois podem ser posteriormente analisados. Em algumas plataformas, pode-se definir o período que esse registro fica acessível, permitindo a sua consulta posterior para uma avaliação mais eficaz. Os fóruns são um instrumento importante de avaliação, pois permitem um espaço colaborativo que permite aos E-formandos participarem de forma ativa na discussão e construção do conhecimento. O E-formador fica com um bom instrumento de avaliação, onde consegue perceber o contributo dos E-formandos, o número de mensagens, o tempo que passa no fórum, a coerência do discurso, o nível de interesse, a qualidade de conteúdo, entre outros. Alguns fatores a ter em consideração: a manifestação de ideias expressas nas publicações, a descrição de estratégias de resolução de problemas ou a apresentação sintética de resultados de investigações realizadas, ou ainda se as tarefas são desenvolvidas colaborativamente, como é suposto. Os questionários online gerados pelas plataformas de apoio ao e-learning são também instrumentos de avaliação. No entanto, devemos estar atentos a alguns aspectos. Em alguns casos, a sua fiabilidade é questionável. A sua aplicação sistemática pode construir um padrão de respostas aos assuntos abordados que facilmente caracterizam o E-formando. A diversificação de modelos e de estratégias pode contribuir claramente para aumentar a sua fiabilidade. Algumas ferramentas de questionários permitem o envio de uma hiperligação do questionário diretamente para a caixa de correio do aluno, garantindo que o utilizador que recebe a hiperligação é aquele que responde ao questionário. Existem ainda outros sistemas gratuitos que podem ser personalizados e instalados em servidores próprios. A diversidade de materiais apresentados num e-portfólio permite identificar diferentes aprendizagens, conceitos, procedimentos e atitudes, proporcionando uma visão mais ampla e profunda sobre o que o E-formando sabe e que pode fazer com as suas competências. Atualmente, existe já disponível um modo de e-portfólios desenvolvido especificamente para o Moodle. É consensual que um portfólio digital deve ter as seguintes características: deve registar cronologicamente acontecimentos que o utilizador considera relevantes no seu percurso de aprendizagem.
Deve permitir a reedição desses registros, mantendo um histórico das alterações efetuadas. Deve permitir comentários do próprio e de terceiros. Deve permitir o registro e anexação de elementos diversificados da aprendizagem, tais como documentos multimédia, mapas de conceitos, hiperligações, etc. Deve ainda ser pesquisável. Apesar de a avaliação por e-portfólios manter em todos os contextos a mesma essência e fundamentação, não existe uma prática avaliativa, podendo a composição, objetivos e acompanhamento de um e-portfólio variar consoante o contexto. A tecnologia atual permite a publicação de conteúdos de forma muito fácil em blogs e wikis. Permite desenvolver competências de trabalho colaborativo e ao mesmo tempo o registro de avaliação de cada e-formando. Incentiva ainda a partilha, a participação ao debate e o desenvolvimento de competências interpares, que o e-formador deve aproveitar para uma avaliação mais eficaz. Começando pelos blogs. São publicações extremamente fáceis de utilizar. É um espaço de clarificação do perfil do autor. Se for aberto a comentários, permite a validação de autenticidade e originalidade no que respeita aos conteúdos publicados. A publicação conjunta em blogs permite desenvolver competências de trabalho colaborativo e permite o registro e a avaliação de cada participante e editor. Já as wikis são espaços de criação colaborativo também. Podem incentivar a partilha e o desenvolvimento de competências interpares. Permitem ainda a sua integração na avaliação se forem efetivamente utilizados na aprendizagem. Existe um elevado número de ofertas de wikis de acesso gratuito que possibilitam o registro individual e contribuições de cada elemento do grupo. Algumas plataformas de e-learning fizeram já a integração destes instrumentos. A utilização destas ferramentas é só por si dissuasora do plágio e tendencialmente autorreguladora. Os diários de aprendizagem podem assemelhar-se aos portfólios digitais em termos de função, mas diferem na forma. O ponto de partida consiste numa nota sugerida pelo e-formador, iniciando uma entrada no diário e disputando a discussão. É colocado um tópico para discussão e pede-se aos e-formandos que escrevam as suas ideias relativas ao assunto. Neste caso, podemos dizer que perguntar é a chave. As reflexões críticas constituem outro instrumento de avaliação, já que permitem obter de forma mais ou menos livre opiniões concretas sobre determinadas etapas do curso, podendo o e-formador propor uma estrutura de reflexão que obriga à menção das etapas e conteúdos mais importantes. Apesar de haver possibilidade de falsas identidades, ao proceder ao registro cronológico dos conceitos e recursos que considera importantes para a sua formação, o e-formando fornece ao e-formador um instrumento ímpar para a avaliação do seu progresso na aprendizagem. Avaliar não pode confundir-se com classificar. É esta máxima que a avaliação das aprendizagens deve honrar, embora que as tarefas associadas à avaliação não sejam simples. Contudo, apesar de avaliar ser um processo dinâmico, com ajustes cíclicos e sistemáticos, logo complexo, não pode ser um processo complicado. A transparência do processo, a credibilidade que os intervenientes devem reconhecer ao processo e a integração de novas técnicas e fontes de informação faz com que a avaliação das aprendizagens online se manifeste eficaz, justa e oportuna.